Em novembro de 2017, nasceu Emma Gibson, um bebê saudável nos Estados Unidos. O que chama atenção é que seu embrião havia sido congelado em 1992, ou seja, Emma foi gerada mais de 2 décadas antes de nascer. Este caso extraordinário reacendeu uma pergunta antiga, mas nunca totalmente resolvida. Em que momento, de fato, começa a vida humana? Será que o ser humano já está presente na concepção? Ele surge apenas no nascimento? Ou existe um momento intermediário, invisível, no qual o espírito, a essência viva do ser, se liga ao corpo? Essa pergunta, quando começa a vida humana, nos toca profundamente. E não é impressionante que até hoje não haja uma resposta clara? Alguns dizem que a vida começa na concepção, outros apenas no nascimento. Já o legislador, ao tentar estabelecer um limite para permitir o aborto, decidiu que até 3 meses seria aceitável. Com isso, criou-se uma situação contraditória. Algo que ontem era permitido, hoje pode ser punido, mesmo que ninguém saiba exatamente o que mudou de um dia para o outro. A origem da vida humana, no entanto, segue sempre o mesmo processo, ontem, hoje e amanhã. Não causa espanto que um tema tão sério tenha virado assunto de debates passageiros, guiados por interesses políticos e momentâneos. O que foi fixado na criação como algo imutável passou a ser tratado como mera questão prática do dia a dia. Nem mesmo a ciência consegue nos dar uma resposta definitiva. Ela não consegue apontar um momento exato em que o ser em desenvolvimento possa ser chamado de humano. Isso porque se trata de um processo contínuo que começa com a fecundação e vai até o nascimento. As divisões que a ciência tentou estabelecer continuam incertas, variáveis e muitas vezes arbitrárias. Mas a verdadeira lei que rege esse processo já existe e sempre existiu. É a lei da criação, por meio da qual a vontade de Deus se manifesta. Essa lei que regula o tornar-se humano reflete, em pequena escala, um grande processo de desenvolvimento que levou ao surgimento do ser humano na Terra. Por isso, faz sentido olhar primeiro para esse processo maior, já que o processo individual o repete em miniatura. Assim, podemos reformular a pergunta: como surgiu o ser humano? Desde a teoria de Darwin, ciência e fé se opõem. De um lado, há quem creia no relato bíblico. O homem foi criado pronto, completo. De outro, há quem defenda que o ser humano surgiu como resultado da evolução das espécies. Mesmo que essa última visão tenha apoio de estudos científicos, o elo que conecta o animal ao ser humano ainda não foi encontrado. Como acontece em muitos conflitos, ambos os lados trazem uma parte da verdade. Para compreender melhor esse tema, precisamos lembrar de 2 verdades simples, mas muitas vezes esquecidas. A primeira verdade é: tudo no mundo se baseia em radiações. A física já comprovou que tudo recebe, transforma e emite ondas. É assim com as reações químicas, as cores, os sons, com tudo o que vemos e também com o que não vemos. Vivemos mergulhados em uma rede de radiações, embora nossos sentidos só percebam uma pequena parte dela. O ser humano está inserido nessa rede tanto como emissor quanto como receptor. Vemos isso, por exemplo, nas mudanças que ocorrem em nosso corpo e mente sob certas influências, nas ondas cerebrais, na radiação térmica usada na medicina, entre outras. Portanto, não deve parecer estranho quando este texto fala de radiações e de seu papel no surgimento da vida. Trata-se apenas de buscar a causa verdadeira por trás dos fenômenos. A segunda verdade é: para que algo novo possa surgir, o que veio antes precisa estar pronto para recebê-lo. Um exemplo simples ajuda a entender. Ao construir uma casa sem usar partes prontas, é preciso levantar as paredes antes de instalar os canos. As tubulações não têm nada a ver com as paredes em si, mas a junção das duas representa um avanço. Esse princípio vale também para a natureza e para toda a criação. No mundo vivo, também funciona assim. O solo precisa estar preparado para receber a semente. A flor precisa desabrochar antes de formar o fruto. O óvulo precisa
amadurecer antes de ser fecundado. Esses exemplos são muitos e cada um pode lembrar de outros. Se unirmos essas duas verdades, a das radiações e a da maturação, temos uma chave para compreender o surgimento da vida. Cada estado específico de desenvolvimento gera uma radiação correspondente. É aí que está o segredo de todo o processo evolutivo. A criação de tudo que existe na Terra, das primeiras proteínas até as plantas e animais, aconteceu por meio de modificações sucessivas de radiações. Cada nova radiação despertava, dentro da força criadora universal, uma radiação complementar, que então podia formar algo correspondente no mundo material. É como se cada radiação servisse de ponte para que algo novo pudesse surgir. Esse processo ainda hoje pode ser observado. Por exemplo, ao guardar farinha ou alimentos por muito tempo, é comum surgirem pequenos seres vivos, mesmo que antes não estivessem lá. As condições do ambiente mudam a composição e a radiação da matéria, e isso permite que o que estava escondido se manifeste. Esses exemplos se repetem também em jogos e na tecnologia. No dominó, só se pode colocar a peça que combina com a anterior. Nos computadores, só são acessados os dados que correspondem à pergunta feita. Tudo isso são versões técnicas ou simbólicas do que na vida real acontece naturalmente por meio das radiações. O cientista Roemer von Ditfurth chegou bem perto dessa visão quando afirmou: o átomo de hidrogênio morto já contém todas as informações necessárias para, dentro das leis da natureza, fazer surgir tudo o que existe. Essa talvez seja a visão mais grandiosa que temos do mundo. Na formação das espécies, também entram fatores como mutação, mudança e seleção, adaptação dos mais aptos. Mas essas influências funcionam apenas como ajustes para preparar a radiação necessária que vai criar uma nova ponte para o surgimento do novo. Com o surgimento do corpo animal mais desenvolvido, semelhante ao ser humano, ou seja, um tipo de macaco altamente evoluído, a natureza havia alcançado o ponto máximo de suas possibilidades de criação. A partir daí, algo novo teria de intervir para que a evolução continuasse. E esse novo só poderia vir de outra origem, o espiritual. A criação é formada por duas naturezas fundamentais: o ential, ao qual pertencem os seres atuantes na natureza, e o espiritual, ao qual pertence o ser humano em sua essência mais profunda. Os seres da natureza, mesmo invisíveis aos nossos sentidos materiais, são responsáveis por dar forma e vida a tudo que existe na natureza visível. Eles atuam segundo as leis da criação, ou seja, conforme a vontade de Deus. Esses seres da natureza chegaram ao limite de suas capacidades ao formarem plantas, animais e tudo o que chamamos de natureza, para que algo além disso surgisse. Ou seja, o ser humano, era necessário que o espiritual se unisse à matéria. Esse processo também seguiu a lei já explicada. Algo novo só pode surgir se encontrar um estado semelhante já existente. O corpo do animal mais evoluído era o mais próximo possível do espiritual mais simples. Assim como dois círculos se tocam em um ponto, o mais alto do ential se aproxima do mais baixo do espiritual. Essa semelhança gerou uma radiação compatível, que funcionou como uma ponte para a entrada do espírito. Em alguns atos de reprodução desses animais, em vez de uma alma animal, um núcleo espiritual foi atraído para o corpo em formação. Isso foi o início da vida humana na Terra, a encarnação do espírito em um corpo terreno. É o que as tradições religiosas expressam como o sopro de Deus. O espiritual imaterial se uniu à matéria. Esse é o ponto em que muitos se confundem. Há pessoas que não querem reconhecer a diferença fundamental entre o espírito humano e a alma animal, pois acreditam que somos apenas animais mais evoluídos. Mas isso não é humildade, é recusa da verdade. Curiosamente, povos antigos já tinham alguma intuição disso. Em uma lenda da Indonésia, dois macacos vieram da floresta. Um se tornou humano, o outro voltou ao mato. Isso mostra claramente a ideia de que o ser humano surgiu a partir de um animal preparado porque foi fecundado pelo espírito. Esse acréscimo espiritual é, na essência, um ato de fecundação não no sentido físico,
mas no espiritual. Assim, o espírito, vindo de fora do mundo material, entrou na Terra. Embora pudesse usar o corpo construído pelos seres entiais, ele próprio ainda era um núcleo em desenvolvimento, um grão espiritual que precisava amadurecer. Só ao reconhecer sua missão e usar suas capacidades corretamente, o espírito humano pode um dia retornar conscientemente à sua origem espiritual. Mas para isso, ele precisa amadurecer aqui, na densidade da matéria, onde é forçado a agir e se manter atento. A encarnação, portanto, tem dois objetivos: ajudar o espírito a se tornar consciente e permitir que ele contribua ativamente para o mundo material, indo além do que a natureza pode realizar sozinha. Nos primeiros tempos, esse espírito ainda era pouco consciente e teve que aprender a lidar com um mundo físico estranho para ele. Isso explica a transição lenta e confusa entre animal e humano, que faz parecer erroneamente que o homem é apenas fruto da evolução animal. A ação do espírito só se torna visível com o tempo. Por isso a ciência tem dificuldade em distinguir claramente o que era ainda animal e o que já era humano. Cada planeta, no entanto, só pode ser fecundado por núcleos espirituais uma única vez, enquanto há condições adequadas para isso. Depois que essa fase passa, como já ocorreu na Terra, apenas novas reencarnações de espíritos humanos que já estiveram aqui são possíveis. Algo semelhante ocorre com a fecundação de um óvulo. Ela só pode acontecer dentro de um curto intervalo de maturação. Voltamos agora à origem de cada ser humano individual. A concepção, vista por muitos como o início da vida humana, marca apenas o começo da formação do corpo físico. É como o primeiro passo para preparar um vestido que o espírito usará em sua vida na Terra. Esse processo acontece dentro da atuação dos seres essenciais que animam e moldam a matéria. Nesse primeiro estágio, o embrião passa por formas que lembram guelras, cauda de réptil e até pelos sinais de sua história anterior no mundo animal. Ele repete, de forma muito rápida, o caminho de desenvolvimento que o corpo percorreu até estar pronto para receber o espírito. Mas entre concepção e nascimento, existe o acontecimento mais importante, a encarnação do espírito. Para isso acontecer, o corpo precisa ter atingido um certo grau de maturidade, o ponto mais alto que a natureza, por si só, consegue alcançar. Isso ocorre por volta da metade da gestação, quando a radiação do corpo atinge uma intensidade tal que cria a ponte pela qual o espírito entra. Essa união ocorre de forma invisível, e a ciência não consegue percebê-la, porque o espiritual não é captável pela matéria. Mesmo assim, há sinais evidentes dessa mudança. O coração do bebê começa a bater e os movimentos ganham vida própria. A mãe sente que a criança despertou, e essa expressão reflete muito bem o que se passou. A própria ciência já começa a admitir isso. O médico Thomas Verne escreveu que hoje, muitos cientistas aceitam que o feto de 6 meses já tenha consciência. Ele fala também de um sistema de memória extraneurológica, ou seja, algo fora do cérebro que nada mais é do que o espírito já ligado ao feto. Margaret She Gilbert, em seu relato Biografia de um Não Nascido, descreve assim esse momento. Agora o ritmo do desenvolvimento se intensifica. O feto se movimenta, estica, empurra braços e pernas. Os primeiros movimentos parecem à mãe como leves tremores, mas logo os impulsos são tão fortes que mostram claramente que há vida ali dentro. Essas palavras captam com precisão o momento. O corpo, agora unido ao espírito, torna-se verdadeiramente vivo. A partir daí, o desenvolvimento segue mais rápido, até completar-se no nascimento. Seria um erro pensar que a formação do ser humano está concluída no momento do nascimento. O que se completou foi apenas a parte da sua evolução que acontece no abrigo do útero materno. O bebê que nasce ainda é um ser frágil, dependente, que precisa ser cuidado e protegido. Aos poucos, ele começa a perceber o mundo ao seu redor, num primeiro momento, literalmente, aquilo que está mais próximo. Com o tempo, flores,
animais e tudo que compõe a natureza vão se tornando familiares. Essa fase da infância é marcada pela imaturidade, pela ausência das dificuldades mais pesadas da vida terrena. Por isso, ela representa uma repetição, em forma reduzida, das etapas iniciais da humanidade. Assim, o que começou como repetição no útero continua depois do nascimento. Agora, já como ser humano espiritual encarnado. O espírito, tal como os primeiros núcleos espirituais que vieram à Terra, ainda não tomou posse plena do mundo físico. Ele começa pela experiência com a natureza e tudo o que é mais sutil. Mas chega um momento decisivo em que tudo isso muda. A puberdade, ou seja, a maturidade sexual. Nesse ponto, o ciclo se fecha. O novo ser alcança a capacidade que seus pais já possuíam a de gerar nova vida. Essa capacidade de procriar, no entanto, é apenas o sinal exterior de algo muito maior. Agora o ser humano está pronto para agir de forma criadora dentro da materialidade. E isso não se limita ao aspecto sexual. A força que desperta com essa maturidade é a própria força vital, presente a partir de agora em tudo o que ele fizer. É essa força que lhe abre, de fato, as portas do mundo terreno. Somente por meio da mensagem do Graal, essa força foi explicada em sua verdadeira função espiritual. Lá está escrito: essa é a finalidade principal desse enigmático e imensurável instinto. Deve ajudar o espiritual a desenvolver-se nesta matéria a plena força de atuação. Sem essa força sexual, isso seria impossível, por falta de uma transição para a vivificação e o domínio de toda a matéria. O espírito permaneceria demasiado estranho à matéria para nela poder manifestar-se direito. Essa explicação se torna mais clara quando lembramos da importância das radiações em todos os processos da vida. Toda a criação é sustentada por uma lei de interação mútua reconhecida hoje pelas ciências naturais, em que tudo está em constante troca. Ondas que vão e vêm, sintonizando com aquilo que lhes corresponde. Essa troca só acontece quando há afinidade de vibração. Enquanto o corpo ainda é imaturo, ele protege o espírito da influência direta do mundo material, porque ainda não consegue captar toda a variedade das radiações terrestres. Ele não está, por assim dizer, na mesma frequência do mundo à sua volta. O corpo só possui, inicialmente, uma faixa de radiação limitada, adequada ao que é essencial, ou seja, mais próximo da natureza, mas ainda não plenamente compatível com o espiritual. Essa sintonia só vai se ampliando com o tempo, até que com a maturidade física, atinge sua total capacidade. Só então o espírito está verdadeiramente ligado à Terra, pronto para atuar nela de forma consciente e também para receber os efeitos do mundo à sua volta. E como é o espírito, esse núcleo mais íntimo do ser humano, que o torna de fato um ser humano, só agora sua plena humanidade se completa. Sem entender totalmente o porquê, o próprio legislador reconhece a importância desse momento. Ele retira, gradualmente, a proteção legal dada às crianças e adolescentes e, ao atingir a maioridade, o ser humano se torna legalmente responsável, capaz de responder por si mesmo. Isso nada mais é do que o reconhecimento de que ele alcançou sua maturidade plena. As 4 etapas da formação do ser humano à puberdade é um momento importante e reconhecido porque suas mudanças podem ser vistas. A puberdade é um momento importante e reconhecido porque suas mudanças podem ser vistas. Por isso, se quisermos entender como o ser humano se forma de verdade, também precisamos considerar a puberdade como parte desse processo. Só assim conseguimos ver a formação humana como algo completo, que inclui 4 etapas fundamentais: concepção, encarnação, nascimento, puberdade. Essas 4 fases seguem uma sequência viva e harmoniosa entre o que acontece por dentro e por fora, entre o que exige ação e o que apenas acontece em silêncio. Podemos comparar esse processo com o movimento de uma curva ondulada, como uma curva senoidal, que sobe e desce de maneira ritmada. O sentido da curva
Se olharmos uma curva assim, ela tem duas metades. Uma parte fica abaixo da linha central, representando o que é oculto, interno. A outra fica acima da linha, representando o que é visível, externo. Entre eles, há dois pontos de virada, os ápices da curva, que não são tão fáceis de localizar com precisão. Nesses ápices, o que estava em desenvolvimento atinge seu ponto máximo. E a partir daí, uma nova fase começa, com uma nova direção e novo impulso. Comparando com o desenvolvimento humano, a parte inferior da curva representa o que acontece dentro do útero. Esse desenvolvimento começa com a concepção e termina com o nascimento. São dois momentos bem definidos e ativos. A concepção dá início à formação do corpo. O nascimento coloca esse corpo no mundo. Mas no meio desse processo ocorre algo essencial, mas invisível: a encarnação. Nesse momento, o espírito se liga ao corpo. É um acontecimento silencioso e passivo, que exige apenas que o corpo esteja pronto para recebê-lo. Não há ação visível. A partir da encarnação, o desenvolvimento continua. Agora, do lado de fora do útero, até a puberdade, o próximo ponto alto da curva. Na puberdade, o espírito, que já estava no corpo, agora pode agir plenamente no mundo físico. Assim como a encarnação, a puberdade não acontece de uma vez só. É um processo que acontece aos poucos, de forma natural. Ninguém faz isso acontecer, simplesmente acontece. O ser humano está completo. É só depois da puberdade que o ser humano está verdadeiramente formado. O espírito está agora totalmente ligado ao mundo terreno e pode continuar seu desenvolvimento, vivendo e aprendendo. O corpo, que serviu como veículo até aqui, atinge seu auge nesse ponto. Depois disso, ele segue em direção ao seu fim, assim como a curva volta para a linha central, indicando a morte, ou seja, o momento em que o espírito deixa o corpo e retorna à dimensão espiritual. Pode parecer estranho que a vida adulta consciente ocupe apenas 1/4 da curva, o mesmo tempo que a infância. Já o tempo no útero, apenas 9 meses, ocupa metade da curva. Mas isso se explica quando percebemos que o que importa não é o tempo, mas o progresso feito em cada etapa. No útero, o ser revive milhões de anos da evolução da espécie. Na infância, percorre rapidamente as primeiras fases da humanidade. Na vida adulta, acontece o crescimento individual do espírito, e ele pode ser imenso. As 4 fases em resumo. Cada uma das 4 etapas é essencial e tem uma função bem definida. Concepção. Une o espiritual com o corpo em formação. É um fenômeno interior, ativo. Encarnação. Une o espírito com o corpo. É um fenômeno interior, passivo. Nascimento. Une o corpo vivificado com o mundo. É um fenômeno exterior, ativo. Puberdade. Une o espírito com o mundo terreno. É um fenômeno exterior, passivo. Essas 4 fases formam uma cruz de polaridades, ou seja, mostram como forças opostas, ativo, passivo, interior e exterior, se combinam de forma equilibrada dentro do ciclo da vida. Quando o ser humano começa a existir? Essa pergunta pode ter 2 respostas, dependendo do que se quer saber. 1. Se estamos perguntando quando começa o processo de se tornar humano na vida terrena, a resposta é: na encarnação, quando o espírito se une ao corpo. 2. Se estamos perguntando quando o ser se torna um humano pleno e responsável, a resposta é: na puberdade, quando o espírito pode atuar conscientemente na vida terrena. Portanto, o ser humano começa a ser formado na encarnação, mas só se realiza plenamente com a puberdade. A conexão entre o espírito e o corpo, mesmo quando se leva em conta o espírito, pode parecer que a decisão legal de permitir o aborto nos primeiros meses de gestação seja razoável. Afinal, durante esse período, o corpo do bebê ainda está no início do desenvolvimento e a entrada do espírito ainda não ocorreu. A ciência também aponta que intervenções nesse estágio têm menos riscos,
Mas essa impressão é enganosa. O espírito não entra de repente no corpo. A ligação entre espírito e corpo se forma aos poucos, por meio de uma espécie de radiação. E esse processo começa já no momento da concepção. A união dos pais cria uma nova radiação diferente de cada um, baseada na combinação dos cromossomos. Essa radiação atua como um chamado, atraindo, por sua frequência específica, um espírito compatível que esteja aguardando para reencarnar. É assim que começa a ligação entre um corpo em formação e o espírito que vai encarnar. Isso também explica por que ninguém nasce por acaso em determinada condição social, familiar ou cultural. Não é uma injustiça, como alguns pensam, mas sim resultado de uma atração espiritual. Cada espírito é atraído para o ambiente que melhor atende às suas necessidades de aprendizado e evolução. À medida que o embrião cresce, sua radiação aumenta. Isso puxa o espírito cada vez mais para perto, como um peixe sendo puxado pela linha de pesca. Por volta da metade da gravidez, ocorre finalmente a encarnação, ou seja, a união entre espírito e corpo, de forma semelhante a uma atração magnética. Essa comparação com um ímã puxando um prego pode ajudar a imaginar esse processo invisível. O espírito é atraído, aproximando-se devagar, até que, num certo momento, ele se encaixa firmemente no corpo. É importante lembrar que espírito e corpo são muito diferentes em sua natureza. Então, eles não conseguem se unir diretamente. É por isso que essa ligação precisa de formas intermediárias, como uma ponte entre dois lados distantes. Quando entendemos que a encarnação é uma união magnética de radiações, conseguimos também entender melhor o que é a morte. Ela acontece quando essa ligação se rompe porque o corpo está fraco demais para manter o espírito preso. Assim, o espírito se separa do corpo, e isso é o que percebemos como morte. O médico Thomas Verne comentou: nossas ideias sobre o feto, o recém-nascido e sobre quando a vida começa vão mudar, e com isso surgirão questões sérias sobre leis e moral. Um exemplo é o aborto. Como devemos vê-lo, agora que sabemos mais sobre o feto? Algumas mulheres usam o lema "meu corpo, minhas regras" para justificar o aborto. Mas isso demonstra uma compreensão limitada da realidade espiritual. É como se o dono de uma fábrica destruísse, por capricho, uma peça em produção que já foi prometida a alguém. Ele teria consciência de que causou prejuízo. De forma semelhante, a concepção cria um compromisso espiritual com um determinado espírito, que agora espera nascer naquele corpo e naquele ambiente. Interromper a gravidez, em qualquer fase, é como convidar alguém para a sua casa e depois desconvidá-lo. O quanto isso vai afetar o espírito depende do momento em que ele é avisado. Logo no início, quando já está se preparando, ou quando já está prestes a bater na porta, ou seja, a encarnar. Em todos os casos, é uma falta de consideração com o espírito convidado. E mais do que isso, ele perde a chance de continuar seu desenvolvimento na Terra, o que é muito prejudicial. Por isso, quem provoca esse rompimento assume uma culpa espiritual que varia de acordo com as circunstâncias. Ainda assim, é importante dizer, nos primeiros meses, não se está matando um ser humano completo. O que se rompe são fios de radiação, que tornariam possível a união entre corpo e espírito. O espírito não se encarna no momento da concepção, nem apenas no nascimento, mas sim por volta da metade da gestação. Resumindo, na concepção, inicia-se apenas a formação do corpo físico, resultado da união dos cromossomos dos pais. Isso gera uma nova radiação que atua como um chamado para um espírito compatível. A partir desse momento, forma-se gradualmente uma ponte de radiação entre o embrião e um espírito que está pronto para reencarnar. Esse processo se intensifica conforme o corpo vai se desenvolvendo. Por volta da metade da gestação, cerca do 4 ao 5 mês, o corpo atinge um grau de amadurecimento suficiente para permitir que o espírito se una a ele. Essa união ocorre de forma semelhante a um encaixe magnético
é a encarnação propriamente dita. A partir dessa encarnação, o embrião se torna, de fato, um ser humano completo, corpo e espírito unidos. Antes disso, embora já exista um processo preparatório, ainda não há um ser humano pleno. Portanto, a encarnação do espírito ocorre quando o corpo já formado atinge o nível de radiação que permite essa união, o que acontece aproximadamente na metade da gravidez. Essa compreensão ajuda a esclarecer com profundidade espiritual o início da vida humana na Terra. Essa compreensão ajuda a esclarecer com profundidade espiritual o início da vida humana na Terra.